eu fico muito feliz, né? Estaria mais feliz se estivéssemos todos juntos presencialmente, mas é a situação que nós temos agora, e glória a Deus que nós temos essa possibilidade, né, de nos conectarmos aqui, mesmo que virtualmente, mas eu creio, como eu disse no início, o poder de Deus ele é ilimitado. O Espírito Santo, nós temos limites, mas o Espírito Santo não. E eu já vou declarando sobre a sua vida nessa noite que o poder, né, que há no nome de Jesus, o Todo-Poderoso, que vai tocar a sua vida, que vai chegar aí na sua casa. Amém. Não importa a necessidade, né? Talvez você tenha uma necessidade de cura nessa noite, uma necessidade de transformação, de restauração, mas creia que o Espírito Santo vai tocar. Eu vou pedir um fundinho, se tiver um fundinho, pra gente, aí me ajuda, né? Não fica só essa minha voz toda estranha aqui. Amados, eu quero compartilhar com todos nessa noite um texto que está em 2 Crônicas, no capítulo 30. Hoje é um culto de oração, nós não vamos conseguir fazer no molde que nós temos feito, né, às terças-feiras, apesar que não tem tido um padrão, né, cada terça-feira Deus tem derramado algo novo. Amém. Mas hoje, por conta da limitação da pandemia, a gente não vai conseguir da forma, mas eu creio que Deus tem uma palavra para nós, e eu quero trazer uma palavra justamente relacionada à oração, né? Muitas vezes nós perguntamos, né, será que a minha oração ela é ouvida? Será que a minha oração ela é recebida no céu? Será que a minha oração chegou aos ouvidos de Deus? E aqui em 2 Crônicas capítulo 30, eu quero ler o último versículo, que é o 27, diz assim: Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua habitação, aos céus. Amém. Aqui a palavra está dizendo que a oração dos sacerdotes e dos levitas, ela chegou até o céu, ela foi ouvida por Deus. E muitas vezes nós perguntamos, será que a minha oração, será que ela tem chegado ao trono de Deus? E antes de mais nada, quero dizer que a oração, ela é uma maneira sim de nós colocarmos as nossas necessidades diante do Pai. O Senhor Jesus fazia isso, os discípulos faziam isso, a igreja ao longo da história tem feito isso. Então a oração é um meio de fazer as nossas petições chegarem a Deus. Mas a oração também ela fala de relacionamento. A oração é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus. E nós sempre devemos orar, mas não aquela oração somente sem sentido, para cumprir um ritual. Nós sempre devemos orar na expectativa de receber uma resposta. Orar sempre entendendo que Deus está ouvindo, como nós lemos aqui, 2 Crônicas 30, 27, mas ter essa expectativa de que Deus responderá. Muitas vezes a resposta não vem ao tempo que nós desejamos, não vem de uma forma imediata, mas nós temos sempre que crer que a resposta virá. E olhando aqui para esse texto de 2 Crônicas 30, qual será que foi o segredo? O que fez com que essa oração chegasse ao trono de Deus e fosse ouvida e respondida por Deus? O que será que está faltando para mim e para você, para que a nossa oração chegue ao trono de Deus e seja respondida? E baseado nesse texto, nós vamos entender algumas coisas que talvez tenham faltado para nós, talvez nos impedido. Ô Rafa, por favor, vira o relógio para cá, filho, que eu fico de olho na hora. Isso, obrigado. O que tem faltado, talvez, para as nossas orações serem respondidas e chegarem até o trono de Deus? Então, a primeira coisa é nós entendermos o contexto de tudo isso aqui. No versículo 6, o povo estava longe de Deus. No versículo 6 diz assim: Foram, pois, os correios, os enviados, com as cartas da mão do rei e dos seus príncipes, por todo Israel e Judá, e segundo o comando do rei, dizendo, presta atenção, filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte
para aqueles de vós que escaparam. Aqui a primeira coisa que a palavra está dizendo, o Senhor está chamando o povo a voltar. Talvez você fale, não, mas eu não estou desviado do Senhor, eu já me converti ao Senhor, já entreguei minha vida a Jesus. Mas a palavra converter, ela significa voltar, né? Tomar uma outra direção. Talvez nós temos andado com as nossas vidas numa direção contrária à vontade de Deus. Uma direção que não é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Muitas vezes, talvez você, assim como eu, está dentro de uma igreja, tem frequentado, tem buscado a Deus, ama a Deus, eu sei que você ama a Deus. Fato esse que você está aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, né? Tantas coisas que você poderia estar fazendo nessa noite, você está ouvindo a palavra de Deus. Quero aqui também abençoar a família da Elaine Nascimento, a Elaine, o Otávio e a Laura, que estão nos assistindo. E se você está nos assistindo, pode ir mandando aqui que eu vou citando o seu nome, vou te abençoando aqui. E muitas vezes nós estamos sim na casa do Senhor, temos buscado a Deus, amamos a Deus, mas áreas das nossas vidas, algumas coisas que nós estamos fazendo, precisam voltar, convergir, e daí vem a palavra conversão, precisam voltar a Deus. E aqui Deus nos chama nessa noite para que nós voltemos à sua decisão, ou melhor, à sua vontade. Talvez você esteja assim, debaixo dos caminhos do Senhor, debaixo da mão do Senhor, mas algumas coisas que eu e você temos feito, tem faltado da direção do Senhor, tem faltado voltar à direção do Senhor. Então nessa noite, o Senhor nos chama a voltar, a convergir para o caminho dele. Aqui o Senhor faz um chamamento ao povo. Versículo 1 diz assim: depois disto, Ezequiel enviou por todo Israel e Judá, escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Aqui houve um ajuntamento. O rei chamou o povo para que se juntasse, para que estivesse junto e celebrasse ao Senhor. E aqui eu percebo e vejo que é necessário que nós nos ajuntemos a Deus. Já falei isso aqui no domingo passado, vou repetir, mas não vou ser tão incisivo. É necessário que nós tomemos uma decisão, porque aqui o povo tomou uma decisão e se juntou para buscar o Senhor. Enquanto nós estamos sobre esse recesso da prefeitura, nós não podemos estar juntos, mas acabando isso, dia 21, nós estamos novamente ali na Igreja Cristã Nova Vida, nós vamos estar juntos, e é necessário que o povo de Deus, aqueles que estão buscando a Deus, estejam reunidos, estejam juntos. E aqui nós queremos fazer um convite para você que não tem congregado, que está longe de uma igreja, que você se junte, que você congregue conosco, porque aqui o Senhor chama o povo a se juntar. O povo chama a se juntar, ou melhor, Deus chama o povo a se juntar. Se você tem algum pedido especial nessa noite, você pode passar pelo WhatsApp, você pode passar no meu privado, pode passar no WhatsApp da pastora Lu, ou pode passar no grupo aqui da igreja, enfim. Nós vamos orar no final por esses pedidos, mas nós estamos falando aqui de um pedido, ou melhor, de uma oração que foi respondida por Deus. E muitas vezes nós falamos, por que a minha oração não é respondida? Por que eu oro a Deus e não tenho um retorno disso? E nessa noite, baseado nesse texto, 2 Crônica 30, nós estamos entendendo o que aconteceu, que Deus respondeu esse povo. Então a primeira coisa, o povo se converteu, voltou a Deus, voltou a buscar o Senhor. E mais do que isso, houve um ajuntamento, houve uma decisão. Decida por isso nessa noite. Decida por buscar a Deus, decida por andar nos caminhos do Senhor, decida por estar junto à igreja. Amados, eu sei que não é a igreja que salva, quem salva é Jesus Cristo, mas eu já falei isso e vou repetir. O Senhor Jesus escolheu que nós andássemos como igreja juntos, num só corpo, e há um poder inexplicável, que eu não sei explicar também, no ajuntamento dos santos. Há um poder maravilhoso quando o povo de Deus se reúne, quando nós estamos num só propósito, num só lugar, buscando a Deus e clamando por Ele. Nós vemos isso aqui, o rei chamou o povo a estar junto,
O rei poderia muito bem dizer, não, cada um ore na sua casa, cada um se arrependa na sua casa, cada um busque na sua casa, mas não. Há um poder muito grande no ajuntamento dos santos. No versículo 8 e 9 diz assim: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, dai a mão ao Senhor, e vinde, olha novamente a palavra, venha ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira desvie de vós. Muitas vezes nós não entendemos por que o mundo tem vivido essas situações. Eu tenho dito, isso não escapou do controle de Deus. Não quero aqui entrar no mérito se foi Deus ou não que enviou essa peste, essa praga sobre a terra, mas uma coisa é fato, isso acontece sob a vontade de Deus. Isso não foi algo que foi feito fora da vontade de Deus. E muitas vezes há um ardor da ira de Deus sobre a terra, e nós não entendemos porquê, mas aqui está. Porque Deus está chamando o seu povo a retornar a Ele. E no versículo 9 diz assim: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia. Olha que palavra maravilhosa. Se a terra se converter, eu li isso aqui no domingo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Aqui é a mesma palavra, o Senhor está dizendo: porque em vos convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo. O que tem te levado cativo? Talvez um problema familiar, talvez um problema de saúde, um problema financeiro, um medo, seja o que for. Não importa o que tem te levado cativo. A Bíblia diz que o Senhor vosso Deus é poderoso e misericordioso. Amém. E não desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Aqui o Senhor está chamando ao arrependimento. Muitas vezes, como eu disse no domingo, nós ficamos olhando para as pragas, olhando para as dificuldades, culpando A, B ou C, mas Deus está nos chamando a nos arrependermos, a voltarmos a Ele, a clamarmos a Ele, porque a solução está nele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, nada foge do controle dele. A situação que você está vivendo hoje não fugiu do controle dele. Essa angústia que você tem sentido, esse vazio que você tem sentido, não tem passado desapercebido aos olhos do Senhor. Talvez o que tem faltado a mim e a você é olhar para essa palavra, olhar para a palavra de Deus e nos voltarmos a Deus, nos arrependermos, nos lançarmos, clamarmos a Ele. Para de ficar olhando para as coisas, para de ficar se lamentando. Nós estamos aqui dizendo, eu acabei de dizer e vou repetir, né? Envie oração, ou envie seu pedido de oração, envie a sua necessidade, mas pare de se lamentar sobre os problemas e busque no Senhor. Aqui amado irmão, o nosso irmão Adilson diz para nós colocarmos a igreja hoje para orar, para que seja aberto o templo, né, para que os santos, né, para que aqueles que o Senhor chamou estejamos juntos louvando a Deus, né, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, Adilson, é isso mesmo. Vamos orar também no final. Muitas vezes nós ficamos lamentando, eu queria tanto estar na igreja, eu queria tanto estar junto com os irmãos. E se você não está ainda, se junte, volte para a igreja, volte ao convívio dos santos. Nós não somos santos por nós, a Bíblia diz que nós somos santificados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus. Mas muitas vezes nós estamos aqui nos lamentando, estamos só lamentando porque não podemos estar juntos, mas a Bíblia nos chama a orar. Perdão, viu, irmãos? Acho que chegou uma ligação aí no celular da pastora. Versículo 10 diz assim: e os correios, os mensageiros, foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon. Porém, riram-se e zombaram dele. Aqui eu vejo que quando eu e você decidem muitas vezes seguir ao Senhor, pode ter certeza, vai aparecer pessoas que vão menosprezar, que vão zombar. Talvez você e eu já zombamos, já menosprezamos isso, mas não olhe para isso, não olhe para os zombadores, não olhe para aqueles que menosprezam o poder de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para que Deus está falando com você nessa noite. O Salmo de número 1 diz para que nós não nos assentemos na roda dos escarnecedores,
Não nos detamos, não nos detenhamos na roda daqueles que zombam e escarnecem. Se você está nessa roda, saia e caminhe para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Busque a Deus, se lance em Deus. Versículo 11 e 12 diz assim: Todavia, alguns de Azer e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. Aqui eu vejo que ao mesmo tempo que alguns ficaram zombando e menosprezando, e isso é normal. Se você entrar na internet hoje, você vai ver pessoas falando mal do evangelho, falando mal dos crentes, falando mal daqueles que têm se separado e se santificado a seguir o Senhor, mas cada um faz o que quer. A Bíblia diz: aquele que está sujo, que se suje mais, mas aquele que está limpo, se purifique, se limpe ainda mais. Não olhe para os zombadores, para os escarnecedores. Do mesmo jeito que há os escarnecedores, que há os zombadores, aqui também há alguns que entenderam, que se humilharam, que se voltaram a Deus. E a Bíblia diz que esses, por causa dessa atitude, eles tinham um só coração. Amados, Deus está nos chamando a voltar a ser uma igreja onde há um só coração, uma igreja onde não há divisões, uma igreja onde, como eu disse no domingo passado, não ficamos olhando uns para os defeitos dos outros, como a pregação de domingo. Ali naquele momento Ananias não ficou olhando o defeito de Saulo, não ficou apontando o defeito de Saulo, não ficou achando que Saulo deveria ser castigado porque fez isso, aquilo outro. Quantas pessoas dentro das igrejas estão apontando os outros, uns aos outros? Amados, vamos parar com isso, vamos voltar ao evangelho, vamos voltar ao reino de Deus, vamos voltar a buscar aquilo que Deus tem para nós. Parar de apontarmos os dedos uns aos outros, pararmos de olhar para os defeitos uns dos outros e andarmos num só coração. Muitas vezes as nossas orações não são respondidas porque nós estamos mais preocupados em apontar o defeito dos outros do que nos juntarmos em um só coração e buscarmos a Deus. Aqui o versículo 12 diz: esteve a mão de Deus dando-lhes um só coração. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, da igreja no Brasil, da igreja no mundo, e nos dê um só coração, um coração para buscar a Deus, para se humilhar, para se prostrar diante de Deus, para jejuar, para entrar numa causa de arrependimento e falar: Deus, sara essa terra, Deus, nos livra das mãos dos homens ímpios, de homens pecadores que estão governando essa terra, de ministros do Supremo Tribunal, de governantes, de líderes que não têm tido misericórdia dessa terra, e que têm dia após dia afundado essa terra em corrupção. Não, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que parar de criticar e juntar num só coração e declarar a justiça de Deus sobre essa terra. Amém, amém, amados? Deus está chamando um povo poderoso, e eu sinto aqui a unção de Deus sobre mim. Eu sinto a unção de Deus sobre a igreja. Eu sinto Deus dando autoridade para a igreja para se levantar contra prefeitos que não têm tido compromisso com a palavra de Deus, com vereadores, com líderes que não estão preocupados com a palavra de Deus, que não estão preocupados com pessoas, estão somente se enriquecendo e continuam desviando verbas e enriquecendo sobre a desgraça alheia. Amados, nós não podemos aceitar isso. Nós temos que nos levantar como igreja num só coração e dizer: basta. Deus, pese a mão sobre essas pessoas, faça a sua justiça. Deus os castigue, mas sabe como Deus vai os castigar? Trazendo arrependimento, trazendo conversão sobre esses homens que não têm pudor, homens e mulheres que não têm temor de Deus. Que Deus traga sobre eles um espírito de quebrantamento, do qual eles se arrependam dos males que têm feito. Mas, amados, isso passa por nós. É necessário que a igreja do Senhor se levante em oração num só coração. Aleluias. Deus abençoe a família do Paulo também, Paulo, Michele, a Rebeca, o Júlio, o Henrique. Amados, é tempo de nós andarmos num só coração. Eu vou prosseguir, porque senão poderia ficar só nisso aqui até o final do culto. Versículo 14. E levantaram-se. Olha que palavra interessante. Levante-se. Nós temos que nos levantar, amados.
Nós não podemos continuar nessa posição passiva. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quer dizer para mim então pegar uma faixa de protesto em frente à prefeitura, para mim me levantar contra o governo, para mim me levantar contra isso, aquilo? Não. Aqui quando fala se levantar, é se levantar em oração, se levantar e tomar uma posição diante daquilo que Deus tem falado. Deus tem nos chamado a orar, Deus tem nos chamado a nos consagrar. Eu tenho dito essa palavra desde que nós iniciamos esse ministério, consagração. Nós precisamos nos consagrar a Deus, jejuar, buscar a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Amados, Deus não está nos chamando a sermos os bambambãs, a sermos referência, a sermos aqueles que aparecem. Quantas pessoas estão querendo somente aparecer? Quantas pessoas estão promovendo as suas imagens? Quantas pessoas estão somente preocupadas em serem reconhecidos, em serem aceitos como homens e mulheres de Deus, ou homens e mulheres importantes na cidade? Não, Deus está nos chamando para nos levantar contra principados e potestades, para se levantar contra os dominadores deste mundo, que são os demônios que têm atuado. Deus está nos chamando para nos levantar em santidade, em consagração, em adoração a Deus. Pare de se levantar contra pessoas e se levante contra aquilo que tem causado mal. Se levante e tome uma postura diante de Deus. Muitas vezes nós criticamos os outros, amados irmãos e irmãs, mas nós mesmos não temos nos consagrado. Eu estou falando isso para mim, se serve para você, receba também. Muitas vezes nós nos levantamos contra as coisas, mas não nos levantamos para nos consagrar a Deus, para ter uma postura. Nós vamos me perdoe a palavra, mas nós vamos no oba-oba aí do mundo. Nós vamos aí no embalo das pessoas aí, o que estão fazendo a gente vai atrás e faz. Chega, é tempo de se consagrar. Amém. É tempo de se lançar em Deus. Nós estamos falando de por que as nossas orações muitas vezes não chegam a Deus. Talvez tenha faltado isso. Deus quer usar a tua vida, você mesmo. Deus quer usar a tua vida, Deus quer fazer através de você milagres acontecerem, vidas serem restauradas. Deus quer fazer através de você transformação na sua casa, na sua família, nos seus filhos, no seu marido, nos seus pais. Mas muitas vezes você e eu não temos nos lançado. Versículo 14. Já li, né? Versículo 14. E tiraram os altares que haviam em Jerusalém. É tudo isso que eu estava falando até agora. Quais são os altares que estão em nós ainda? O que tem nos atrapalhado de que Deus venha e se manifeste? Aqui diz, e levantaram-se e tiraram os altares que havia em Jerusalém. Também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro do Cedron. Amados, o que tem atrapalhado o agir de Deus na sua vida? Quais são os ídolos que ainda estão nas nossas vidas? Talvez o seu trabalho, talvez o seu carro, talvez a sua casa, talvez a sua posição na cidade, talvez o seu reconhecimento das pessoas, que você é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Talvez o seu orgulho. Obrigado, pastora Lu. O nosso orgulho é inútil, ela escreveu aqui. E é verdade, amados, o nosso orgulho não nos leva a lugar nenhum. Deus está nos chamando a jogar tudo isso fora nessa noite. Tudo que tem nos impedido, tire os altares da sua vida. Muitas vezes nós achamos que altares são somente aqueles lugares onde as pessoas constroem e colocam ali imagens e ficam venerando deuses ali, falsos deuses. Não, altares é tudo aquilo que nós colocamos nas nossas vidas no mesmo patamar de Deus e muitas vezes acima de Deus. O que tem roubado a presença de Deus na sua vida? Talvez é uma porcaria de uma televisão, talvez uma porcaria de um celular, de uma internet, de uma série. O que tem roubado? Qual tem sido o altar na sua vida? Deus está nos chamando nessa noite para lançar fora esses altares, porque Deus quer fazer maravilhas em nós e através de nós. Amém? Versículo 15. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e os levitas se envergonharam e santificaram e trouxeram holocaustos diante de Deus. Amados, é tudo que eu estou falando já aqui. Deus está nos chamando a nos envergonharmos por causa do nosso pecado. Eu não combinei nada aqui com a pastora Lu, mas ela escreveu aqui, o orgulho é inútil. Muitas vezes nós estamos presos nos nossos orgulhos.
E Deus está nos chamando a nos envergonharmos diante dele, nos humilharmos, nos santificarmos. Para de viver baseado, para de achar que as pessoas vão pensar de você. Para de achar que se você tomar essa atitude, se você for uma igreja, se você parar de falar palavrão, se você parar de ver pornografia, se você parar de beber, se você parar de entrar na roda dos escarnecedores, você não vai ser mais aceito. Para com isso, para de se envergonhar do Senhor Jesus e se envergonhe das obras ruins que você tem feito. É tempo de nós nos envergonharmos das nossas más obras e de nos humilharmos diante de Deus. Aqui o povo reconheceu. É tempo de nós reconhecermos o que temos errado e nos humilhar diante de Deus. Vou dizer de novo o mesmo versículo que eu usei semana passada na abertura do culto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, o Senhor fala, é necessário se humilhar. Amados, não adianta, o nosso orgulho não nos vai levar a lugar nenhum. Versículo 18, 19 e 20. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Isacar e Zebulon, se não tinham purificado, olha aqui de novo a purificação, e contudo comeram a Páscoa, ou seja, pessoas não têm se purificado, mas querem fazer parte. Mas olha o que o Senhor diz, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo, ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor, o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Mas aqui a palavra está dizendo assim, olha, talvez você tenha desejado fazer parte, mas não tem se purificado. E aqui diz que Ezequias orou por eles. E nós oramos por você nessa noite, para que o seu coração seja purificado, para que você ande na presença de Deus. E aqui é interessante que ele ora dizendo, para que o coração deles, ou melhor, que o coração deles estavam voltados a buscar a Deus. Então o segredo está nisso, em você somente voltar o seu coração e buscar a Deus. Não importa se o seu coração se você errou, aqui também houve um erro, mas houve uma disposição correta, uma intenção correta de estar junto de Deus, e houve uma oração. E olha que interessante no versículo 20, e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Amados, qual é o segredo para que Deus responda? Qual é o segredo para que Deus sare a nossa terra? Para que Deus nos sare? O segredo está aqui no versículo 20, ou melhor, tudo isso, versículo 19 para trás, que eu li tudo, e nos humilharmos, orarmos, nos arrependermos, nos consagrarmos, consertarmos o nosso coração. Deus não está pedindo grandes coisas, Deus não está pedindo que nós façamos sacrifícios 1000, não. Ele está pedindo aqui que nós nos arrependamos, que nós voltemos o nosso coração a Ele, que nós voltemos à casa dEle, que nós voltamos a buscar a Ele, que voltemos a andar em um só coração, sem divisões, sem facções. Versículo 21, e olha o que vai acontecer, quando nós andarmos nesse caminho, e os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos, 7 dias, com grande alegria. Talvez você tenha chorado, talvez você tenha sofrido, talvez o seu coração tenha se amargurado com tantas coisas que você tem vivido, coisas talvez que não foi responsabilidade sua, e se foi também não tem problema, Deus perdoa, Deus limpa, Deus cura, Deus restaura. Mas quando nós entendermos isso, e quando nós orarmos, e quando nós clamarmos, e Deus responder, vai acontecer o que aconteceu aqui no versículo 21 com os filhos de Israel. Celebrarão uma festa e haverá grande alegria. Não é uma alegria pequena, é uma grande alegria. Deus tem um tempo de alegria para nós. Talvez você esteja vivendo a noite de choro, como a Bíblia diz no Salmo. O choro pode durar uma noite, é só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olhe e veja o dia raiando.
Olhe para a sua vida agora e veja o dia raiando e a alegria do Senhor invadindo a sua vida. Amém, Jesus. Esse problema não vai te dominar para sempre. Essa situação não vai te consumir. Não vai te consumar. Ou melhor, não vai ser consumado na sua vida. Olhe e veja Deus falando com você nessa noite, dizendo que Ele vai colocar um basta. Amém. Somente é necessário que você tome uma atitude, que você busque, que você se consagre, que o seu coração seja um só com os irmãos e com o Senhor. Para de lutar sozinho. Para de tentar resolver as coisas pelos seus meios. Versículo 22. E Ezequias falou benignamente a todos os levitas que tinham entendimento. Amados, aqui é uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida. E é isso que eu quero passar para você nessa noite, onde você está. Uma palavra de encorajamento sobre a sua vida. Se você estava abatido, se você estava ferido, se você estava afastado, se você estava desanimado, eu estou trazendo para você nessa noite, eu não, o Espírito Santo de Deus está trazendo uma palavra de encorajamento, uma palavra de vida. A sua vida não termina aqui. Você não vai parar nessa situação. Se levante. Não fique nessa angústia. Não deixe o medo. Não deixe as tristezas, não deixe as dúvidas, não deixe as incertezas tomarem conta da sua vida. Deus te trouxe até aqui, não foi à toa. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Muitas vezes somos nós que paramos no meio do caminho, mas Deus jamais abandona alguém no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro, é o bom pastor, é o pastor que dá a vida, melhor dá não, já deu a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor não deixa as suas ovelhas pelo caminho. Ele volta e busca. E Ele está te buscando nessa noite. Versículo 24. Porque Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas. E os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos e 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Aqui eu vejo provisão, oferta. Aqui, amados, o povo estava há pouco tempo tinha deixado de ser cativo. Eles estavam numa situação de necessidade, mas eles ofertaram a Deus, porque Deus é o Deus da provisão. Oferte a Deus, oferte a Deus, oferte na casa de Deus. Falar, lá vem o pastor pedir dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, aqui estava falando de ofertas, mas no final aqui fala assim: e os sacerdotes se santificaram em grande número. Se santifique a Deus, é uma oferta a Deus. A sua vida é uma oferta a Deus. Amados, eu sempre falo esse versículo e vou falar até você decorar. Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Muitas vezes você tem preconceito contra a oferta, contra dízimo, mas ofertas e dízimos não são somente dinheiro, não é somente coisas materiais. Já tenho dito isso há um tempo. Ofertas e dízimos é a minha vida, a sua vida. O que você tem feito com 10% do seu tempo? O que você faz com 10% da sua semana? O que você tem feito com mais de 12 horas da sua semana, que é o seu dízimo a Deus? Você tem ofertado a Deus? Aqui a Bíblia diz que os sacerdotes se santificaram. Se santifique a Deus. Isso é uma oferta a Deus. A Ilane mandou uma mensagem aqui: quero agradecer a Deus e dividir essa alegria com a igreja, pois meu filho Otávio foi aprovado no vestibular. Amados, isso é resposta de oração. Nós estávamos lá na igreja e o Otávio foi à frente e nós oramos por ele. Foi a minha oração? Não. Na Unicamp, obrigado, meu bem. Ele passou na Unicamp, glória a Deus por isso. Aleluia, Deus. Mas isso é fruto de tudo isso que nós estamos vendo, de um só coração, de nós estarmos diante do Senhor, nos arrependermos, nos humilharmos e clamarmos pelo favor de Deus. E talvez você nessa noite esteja com uma situação, um problema muito grande. Eu conheço a vida da Ilane e do Otávio, eu sei que para eles isso é um milagre, amém, isso é uma provisão de Deus. E talvez você nessa noite está com uma necessidade, precisa de uma provisão de Deus. E esse é o caminho, meu irmão e minha irmã. Se santifique. E para terminar aqui, versículo 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram
e abençoaram o povo. Amados, abençoe. Para de maldizer. Para de reclamar. Levante as suas mãos e abençoe. Ah, pastor, mas você não sabe, o meu filho está envolvido com um monte de coisa que não deve. Ah, pastor, você não sabe, meu marido me humilha, meu marido me maltrata. Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Abençoe. Fala, Deus, eu abençoo o meu filho. Amém. Eu abençoo essa porcaria que ele tem usado. Porque quando isso entrar no organismo dele, vai trazer nojo, vai trazer repulso, vai trazer arrependimento. Eu abençoo a minha falta de emprego, porque o Senhor vai abrir um emprego. Eu abençoo a minha casa, porque não tem paz na minha casa. A minha casa não é um lugar de maldição, a minha casa é um lugar de bênção. E aí termina quando eu comecei o versículo, porque as suas orações, a sua oração chegou até a santa habitação de Deus. Amém? Amados, talvez as nossas orações não tenham chegado, porque nós não temos trilhado esse caminho, não temos nos arrependido, não temos respondido ao chamado de Deus. Deus tem te chamado. Você está ouvindo essa pregação aqui nessa noite, não é em vão, não é porque você não tem o que fazer. Você tem uma televisão, você tem uma internet, você pode assistir qualquer programa, qualquer culto. Você podia estar assistindo qualquer coisa, mas Deus te chamou nessa noite para ouvir essa palavra, porque Deus está falando para você: volte aos caminhos do Senhor, se consagre, se santifique, se ajunte de novo com o povo de Deus, clame a Deus, busque, porque Deus quer responder às suas orações, mas muitas vezes nós confundimos Deus com o gênio da lâmpada. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é aquele personagem que você podia fazer 3 pedidos, e aí ele te dava, concedia. Não, Deus quer fazer muito mais. A Bíblia diz que Deus, Ele quer derramar sobre nós muito mais do que nós pedimos ou pensamos, mas para isso há um propósito. Falei isso no domingo, vou repetir. Deus está muito mais interessado, tem muito mais interesse na sua salvação do que na sua saúde. Não que Deus não queira te dar uma saúde, mas Deus está muito mais interessado na sua eternidade do que em você ser abençoado nessa terra. Então olhe, pare, olhe e veja. O Senhor está te chamando, e aí sim Ele vai ouvir as suas orações e vai responder do céu. Amém?